há portas que não se fecharam por falta de fé. Não foi falta de oração, não foi atraso, foi proteção do Senhor. Uma das maiores maturidades espirituais que alguém pode desenvolver é aprender a discernir quando um não de Deus é, na verdade, um livramento disfarçado. Uma das maiores maturidades espirituais que alguém pode desenvolver é aprender a discernir quando um não de Deus é, na verdade, um livramento disfarçado. Porque nem todas as oportunidades vêm de Deus. E nem toda porta aberta foi aberta pelos céus. A Bíblia nunca ensinou que tudo que parece bom é bom. Pelo contrário, ela nos alerta repetidas vezes de que o coração humano se engana facilmente e que o inimigo também sabe abrir portas, só não sabe sustentar o que ele prometeu. Há caminhos que ao homem parecem direito, mas no fim conduzem à morte. Provérbios 14, 12. Você queria aquela oportunidade. Você planejou, visualizou, talvez até agradeceu antecipadamente, mas Deus a bloqueou. E quando Ele bloqueia, não é por crueldade, é por discernimento que você ainda não tem, mas lá na frente você vai compreender. Nem todas as portas abertas vêm de Deus. Esse é um dos enganos mais comuns no meio cristão. Achar que toda porta aberta é uma confirmação divina. E a Bíblia nos mostra repetidas vezes justamente o oposto. Sansão teve oportunidades, mas não teve direcionamento. Saul teve acesso ao trono, mas não tinha caráter para permanecer no trono. Jonas teve um navio disponível e mesmo assim estava fugindo da vontade de Deus. Ainda que Satanás se transforme em anjo de luz, 2 Coríntios 11, 14, ele pode te enganar, fingindo ser anjo de luz. Se algo hoje te afasta da presença de Deus, te pressiona a decidir sem paz, exige atalhos morais e ignora princípios muito claros da palavra, não importa o quão lucrativo, rápido ou atraente apareça, Deus não está nisso. Quando Deus bloqueou aquela oportunidade, Ele estava te poupando de um preço que você não conseguiria pagar depois. Sim, Deus bloqueia quando o tempo ainda não chegou. Há coisas que não são más, apenas são prematuras, antes do tempo. José tinha um chamado real, sim, mas se tivesse assumido autoridade antes de formar o caráter, teria se tornado arrogante e não um governador. Davi foi ungido rei, mas passou anos escondido, fugindo, perseguido, anônimo. Jesus só iniciou seu ministério aos 30 anos, mas com 12 já tinha mais inteligência do que todos os sábios juntos. Tudo tem seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. O que você hoje chama de atraso, Deus chama de preparo. E se aquela oportunidade tivesse se concretizado naquele momento, ela teria exposto antes de te sustentar. Ela teria te exposto antes de você conseguir se sustentar. E Deus não te promove para perder você depois. Deus fecha portas para evitar alianças erradas. Algumas oportunidades vêm amarradas a pessoas erradas, parcerias, sociedades, relacionamentos, ambientes. E Deus sabe o que aquelas conexões fariam com o seu destino, com o seu chamado. Não vos prendais a julgo desigual. 2 Coríntios 6,14. Muita gente perdeu tudo
não por causa de oportunidades, mas por causa de quem estava junto dessas oportunidades. E quando Deus bloqueia algo, muitas vezes Ele está te separando de pessoas que iriam te atrasar, corromper e desviar você do propósito, do chamado dele. Nem toda perda é prejuízo. Algumas são limpezas estratégicas. Deus bloqueia o que roubaria sua identidade nele. Existem oportunidades que parecem boas financeiramente, profissionalmente ou socialmente, mas que se exigem que você deixe de ser quem Deus te chamou para ser. Você teria que se calar onde deveria confrontar. Você teria que ceder onde deveria permanecer firme. Teria que se adaptar onde deveria permanecer fiel. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Marcos 8,36. Deus nunca vai te promover às custas da sua essência. Se aquela oportunidade exigiria que você abandonasse princípios, ignorasse convicções e negociasse a sua fé, o céu jamais assinaria isso. Portas fechadas também são respostas. Entenda, silêncio é resposta, bloqueio é resposta, frustração também pode ser resposta. Nem sempre Deus explica, mas Ele sempre protege. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmo 37, 23. Às vezes Deus não fecha a porta com barulho. Ele simplesmente tira a paz, cria obstáculos, desorganiza os cenários. E se você for sensível à voz do Espírito Santo, você vai perceber, não era ali. O que Deus tem para você lá na frente não exige desespero. Quando algo vem de Deus, não tem cura para ansiedade extrema, não é assim, tem que ser agora ou tem que ser semana que vem. O que é para ser seu vai vir com paz, sem forçar, sem esforçar. Não terá ansiedade extrema, medo de perder ou decisões impulsivas. Porque Deus não é Deus de confusão. 1 Coríntios 14, 33. Se aquela oportunidade te deixou mais aflito do que confiante, mais pressionado do que em paz, mais inseguro do que fortalecido, então provavelmente Deus já estava dizendo não. Só faltava você aceitar. Deus fecha portas menores para preservar promessas maiores. Então acredite, você não perdeu, você foi poupado. Deus fecha portas para que pareçam grandes, portas que parecem grandes, porque Ele conhece exatamente portas que você ainda não consegue enxergar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Jeremias 29, 11. E algumas coisas precisam morrer para que coisas maiores nasçam. E quando você olhar para trás, você vai perceber. Se aquela porta tivesse se aberto, você jamais teria chegado onde está indo agora. Não se questione tanto a porta que se fechou. Pergunte o que Deus está te ensinando nesse intervalo. O propósito não se perde porque uma oportunidade caiu. Pelo contrário, o propósito só se perde quando você insiste em caminhar sem Deus. Então confie, espere e obedeça. O que é seu não passa. O que não é, Deus mesmo vai removendo de acordo com a caminhada. Eu agradeço a todos os likes, a todos os comentários, a todos os inscritos do meu canal. Agradeço muito grandemente a todos. Fiquem com a paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.